Chegamos para mais um podcast Vá para a Corrida. Eu sou o Henrique Zanotto e hoje estou recebendo aqui no nosso estúdio, junto ao grupo ND aqui no alto do Morro da Cruz, a Manu Pacheco, essa jovem atleta de 15 anos, atleta do beach tennis que compete pela Federação Baiana de Tênis e está aqui em Santa Catarina porque ela também veio participar de eventos esportivos. Manu, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite aqui do Vá para a Corrida. Ela não é corredora, mas é atleta e tem essa paixão pelo beach tênis, esporte que ela pratica já há cerca de 3 anos. Ou seja, o início da sua adolescência já foi marcado pelo esporte, né, Manu? Com certeza. Muito obrigada. E como foi a sua iniciação no beach tênis? Você via as pessoas jogando, tinha interesse? Aonde que você começou? Na real, eu jogava tênis antes. E aí eu fiz uma cirurgia no olho, e aí eu fiquei um ano sem poder fazer nenhum esporte. E aí, quando eu voltei, eu fiz um mês de tênis de novo e veio a pandemia. E aí eu parei, fiquei um outro ano inteiro parada. E a minha mãe começou a jogar beach tênis. E ela falou, Manuela, você vai amar, então quer fazer uma aula experimental? E aí eu amo esportes, então eu falei, vamos, né? E aí eu comecei, e aí desde a primeira aula eu adorei. Tipo, eu não cheguei a amar, mas eu adorei. E aí eu fui praticando mais e essas coisas, e aí eu fui começando a amar, né? E teve algum outro esporte além do tênis que você já praticava também, ou essa identificação veio direto? Então, eu praticava mesmo tênis, mas educação física eu fazia de tudo que tinha. E eu faço hipismo desde quando eu tinha 5 anos de idade. Então, mas esporte com raquete, só o tênis mesmo. E a diferença do solo, Manu, essa migração do tênis? Não sei se você jogava em quadra de cimento, aí depois vai pro beach tênis, a quadra de areia. Como é que é essa mudança? Então, o beach tênis é na areia, né? Então, é uma mudança muito grande, porque a locomoção em quadra, a quadra também é maior. E no tênis pro beach tênis, o tênis você joga sozinho, né? E no beach tênis você joga em dupla. E aí a quadra é maior, tem umas regras diferentes. E a areia é bem pesada, né? Então a locomoção fica diferente, fica tudo difícil, assim, comparado ao tênis. De você correr, você joga descalço, você não joga de tênis. E aí são detalhes assim, mas a gente vai acostumando, né? Manu, agora você, apesar de muito jovem, ainda 15 anos, a gente estava conversando antes, você já conquistou um vice-campeonato, uma competição internacional mundial de beach tênis, né? Com 14 anos, você já teve a oportunidade de estar entre as selecionadas, a seleção brasileira também sub-16, mas naquele momento você me explicou que não participou da competição, até porque como conciliar isso, né, Manuela? Como que você consegue conciliar hoje os teus estudos com a prática e as competições que acabam surgindo também? Então, é muito complicado associar junto com a escola, né? Mas eu tô num processo de aprendizado, então tudo na vida a gente começa e aí a gente vai se acostumando, né? E se adaptando a isso. Então, por enquanto tá um pouco complicado, porque eu entrei no ensino médio agora, então já é uma mudança. E aí eu vou muito pouco na escola, né? Por conta dos torneios, porque eu jogo pela Federação Baiana e eu jogo ITF também, que é internacional. Então, é complicado, mas a minha escola, ela tenta me apoiar, ela tenta me ajudar muito. Então, eu vou associando assim, tento estudar mais quando eu tô lá na Bahia, né? Quando eu tô fora é mais difícil, porque normalmente a gente chega de manhã cedo nos torneios e só sai à noite. E aí é tudo muito rápido, e aí não tem como você estudar muito bem, você não fica focado. Então eu tento, quando eu volto pra Bahia mesmo, sentar, colocar as anotações em dia, mas ainda é meio difícil. É uma dedicação extra, né? Diferente dos seus colegas que estão ali no dia a dia estudando, você tem que se dedicar ainda mais para acompanhar essa ausência dos dias que você não está em sala de aula, mas está competindo. Por outro lado, isso acaba te trazendo uma riqueza cultural, conhecimento, troca de informações. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, você veio aqui para participar de que competições, Manu? Aqui eu vim pra participar de ITFs, só que a minha vinda pra Florianópolis foi mais pra treinar. Porque na Bahia eu não tenho muita estrutura de treino, assim. Porque eu sou a única menina, tipo, da minha idade, assim, que joga mesmo ITF, aonde eu moro, em Arraial da Ajuda. Então, normalmente eu treino com os meninos. E são poucos os meninos também que viajam pra torneios ITF. Então, é tudo muito complicado. Mas aí eu vim pra poder treinar diferente, né? Um local diferente, com pessoas diferentes.
E aí eu vim pra treinar mais e aí acabou que calhou com alguns torneios ITFs que estão tendo aqui. E aí 3 foram semana passada, terminaram no domingo, terminaram ontem, né? E o último que eu vou jogar é quarta-feira. Bom, nós estamos gravando esse podcast agora no final de julho, é só para situar a nossa audiência, né, dessas competições que a Manu Pacheco está participando. Manu, o que você pode contar aqui para nós sobre a estrutura profissional hoje que te acompanha para você conseguir desempenhar o seu melhor na prática da atividade física, para você conseguir desempenhar também, como você mencionou antes, nos teus estudos, que você concilia com isso, mas é uma questão que envolve essa estrutura de profissionais, de patrocinadores. Quem está junto com a Manu Pacheco hoje? Então, eu tenho uma equipe, né? Eu tenho meu professor lá na Bahia. Na real, eu tenho vários professores, assim, digamos. Eu tenho o Oziel, que eu treino na praia com ele, que eu comecei a jogar com ele. E aí eu tenho o Gilles, que me treinou por anos, mas assim, eu não faço mais aula com ele, mas ele tá sempre me ajudando também. E hoje em dia eu treino com o Itália, que eu treino a semana toda com ele. E em volta disso eu tenho minha nutricionista também, minha psicóloga, que é a Andrea Pesca e a Carla Medeiros, e elas são daqui. Então eu falo com elas, tipo, todo dia, principalmente com a Carla, que eu tô sempre falando com ela online, né? Aí a gente tem reuniões na semana ou no mês, e vai. Normalmente, semanalmente, em reunião eu falo mais com a Andrea, né? E com a Carla a gente tá sempre se comunicando, digitando. Então elas estão sempre aqui comigo. E os teus patrocinadores? Há quanto tempo que eles estão contigo e quem são? Então, eu sou patrocinada pela Kona e pela Santec. A Kona, eu tô no meu 2º ano com eles. E quando eu fechei com eles, eu ainda jogava categoria C. E agora eu tô jogando na Pro, né? E então, eles fizeram parte da minha evolução. E a Santec eu fechei esse ano com eles. E eles também estão fazendo parte de tudo isso, porque eu comecei, de fato, a correr ITFs esse ano. Então, eles estão acompanhando essa minha evolução, né? De uma maneira diferente. E posso dizer hoje que a Kona, se não o principal, mas um dos principais patrocinadores, o envolvimento que ela tem com o esporte, com a modalidade, com o beach tênis. Imagino que acaba te proporcionando também experiências com outros atletas. Como é que é isso? O que você pode contar para nós? Com certeza, eu adoro fazer parte da Kona, porque eles são muito, eles inovadores, sabe? Eles estão por dentro sempre de tudo. E os atletas também que estão lá com eles são 100% incríveis também. Eu tive convívio com algum deles, porque a gente teve um projeto que a Kona proporcionou para atletas, né? Foram 16, se eu não me engano. Foram 16 adolescentes para os Estados Unidos. E o projeto se chama Casa Kona. E a gente ficou lá por 12 dias, 10 dias, eu acho. E foi incrível, foi uma experiência única. Tinham 4 profissionais de ponta com a gente lá. E aí eles davam clínicas pra gente. Teve sorteio também pra poder ver quem ia jogar com os profissionais nos torneios que tiveram lá. Infelizmente eu não caí com os profissionais, mas só de estar lá com eles nos treinos e escutar tudo que eles têm pra falar, muito experiente, sabe? Foi uma experiência única. Fora que a gente se divertiu muito, a gente aprendeu muito e são memórias que a gente nunca vai esquecer, né? Manu, você está com 15 anos, né? Quem são hoje as suas referências no esporte? Eu fiz questão de falar a sua idade, porque nós temos aqui o principal atleta de Santa Catarina, o nosso manezinho, o Gustavo Kirten, o Guga, algo que você não viu ele em quadra jogando tênis, pelo menos não ao vivo, Sim. na época que você nem nascida era. Mas quem são essas pessoas que te espelham, né? Que você procura como referência, que tiram um pouco de um ou de outro, independente da modalidade, se é do beach tênis, se é do tênis, quem são seus ídolos? Então, no tênis tem o Guga, que também faz parte da Kona, né? Então eu acompanho ele pouco assim, porque eu não peguei o auge e tudo mais, mas eu já vi alguns jogos no YouTube e tal. E eu gosto muito também do Rafael Nadal, que o Djokovic também. E assim, eu gosto muito do tênis e no TikTok aparece muito vídeo de tenistas, assim. Então eu vejo os melhores momentos e às vezes partida. E no beach tênis, eu gosto muito da Flávia Muniz. A Flavinha também é da Kona. E assim, a Flávia, ela é um amor. Virei muito próxima dela na Casa Kona. Tanto que a gente tem um apelido que eu chamo ela de Tchutchuca e ela me chama de Tchuca. E assim, ela é incrível. Ela tem muita experiência e ela sempre com uma energia surreal dentro e fora da quadra. E eu aprendi muito com ela lá na casa.
E ela é uma das minhas inspirações também no beach tênis. E o beach tennis, essa modalidade, você até conversava comigo antes da gravação aqui do podcast, me explicava um pouco, ele surgiu na Itália, né? Sim, E claro que tende a ser um esporte muito praticado nas cidades litorâneas que favorece, né? Uma praia já vira uma quadra. Mas ele não ficou somente no litoral, né? Ele expandiu também para outras sim. cidades do interior, para outros países e hoje está no mundo como um esporte que a cada dia tem novos participantes. O que você pode passar para a gente ou para quem está nos acompanhando agora que não conhece muito da história do beach tênis? Então, o beach tênis começou na Itália, mas a maioria dos praticantes de beach tênis hoje em dia moram aqui no Brasil. E assim, tanto que os número um do mundo, né, que é o Janotti e o Spoto. Um é italiano e um é francês. Aí temos a Rafa Miller e a Paty Dias. A Rafa, ela é brasileira. E a Paty, ela não é brasileira, mas ela é praticamente uma brasileira também, né? Mas eu não lembro agora de onde ela é. Esqueci o nome, mas também é fora. E assim, temos as top... As italianas são muito fortes no beach tênis. Elas moram aqui hoje em dia, então tem muita dupla de italiana com brasileira também, ou italiana só, brasileira. O Brasil, hoje em dia, é onde tem a maior praticante de beach tênis, né? Então a galera aqui é muito forte. Tanto que aonde você olha aqui, você vê a galera jogando. Então tem de todas as categorias, de todas as idades. Mas lá fora tem competições, mas não tão fortes como aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem competições, tipo assim, toda semana. Lá fora tem menos e a galera não vai tanto. Então só a galera mais da região. Então o Brasil hoje em dia é o point, né? Todo mundo tá aqui, do mundo inteiro, a galera veio jogar. E então aqui tá sendo o auge. Quando você falou da Itália, já me veio uma lembrança, uma recordação dessa rivalidade com o Brasil, dos jogos também que acontecem na praia ou nas quadras de areia, do voleibol, né? Do Uhum. voleibol masculino, do voleibol feminino, algo que veio também da quadra do vôlei e acabou indo para a areia. E em Santa Catarina, porque você destacava antes que você veio justamente para cá, além de participar dessas competições, para ter esse treinamento presencial ou acompanhamento presencial com as pessoas que já fazem parte dessa sua estrutura. Mas pelo conhecimento, Manu, e experiência que você tem hoje no Brasil, como que você colocaria aqui a Grande Florianópolis ou Santa Catarina nessas competições, na prática, nem que seja somente recreativa, né? É do próprio beach tênis. Aqui em Florianópolis a galera tá muito forte também. Tem onde eu tô treinando, né, que é com o Rafael Búrigo. Lá é um point também muito bom. E tem muita juventude lá, sabe? Tem muita gente da minha idade que joga, a galera é muito forte. E tem o Trator, que também é da Kona, que é o Ayrton Rodrigues, que ele tá morando aqui. Trator, eu imagino o apelido. É, o apelido, é o nome dele no beach tênis, digamos assim, mas o nome dele é Ayrton Rodrigues, que tá jogando aqui, que é uma fera também, ele treina com o Rafa, um amor de pessoa, e ele se mudou. Ele era, acho que, de João Pessoa, perto de João Pessoa, e ele se mudou pra cá pra poder jogar, né? E treinar mais, e agora ele tá decolando mais ainda. Então, aqui é muito forte. E acho que a juventude, né? A galera que, digamos, que são os New Generations, eles estão evoluindo muito. Então, tem amigas minhas que são daqui, que a gente se encontra em torneios em São Paulo, em Belo Horizonte. Então, aqui tá muito forte também. E eu gosto muito de treinar aqui, porque é um treinamento diferente de onde eu tenho na Bahia, né? E com pessoas diferentes. E assim, eles estão realmente evoluindo muito no beach tênis e só tem a crescer aqui. Algo que a gente sempre escuta aqui no Vá Pra Corrida, Manu, que nós estamos nesse podcast sempre com a intenção de levar através da informação, de bons exemplos, cativar as pessoas para a prática de uma atividade física. Claro que o nosso foco acaba sendo a corrida de rua, mas hoje você aqui é um exemplo também do beach tênis, uma garota de 15 anos que já tem toda uma estrutura profissional, que já participa dessas competições, acaba se tornando também uma referência para as mais novas que estão iniciando, mas eu quero ouvir de ti essa experiência que o esporte traz, que ao mesmo tempo que ele te leva para uma disciplina, para uma vida regrada, e você hoje é uma adolescente ainda, e nós sabemos de todo esse turbilhão que passa, essa transformação que qualquer indivíduo enfrenta, digamos ali nessa sua segunda década de vida, né? Dos 10 até os 20 anos, são apenas 10 anos, mas tudo acontece, né? Então, o que você pode falar de positivo que o esporte te proporciona e essa prática a cada dia que você busca através do beach tênis? Eu acho que o esporte é uma influência muito boa, sabe? Porque você tá sempre em contato com atividade física,
que é muito importante. E então você tá sempre ligado. Eu acordo muito cedo pros treinos, eu durmo cedo também, eu vou pra competição, eu amo essa energia de estar lá competindo, jogando. Você faz amizades que estão ali pelo mesmo propósito, sabe? Que também é incrível. E assim, tem amigas minhas que a gente não tá nas mesmas fases, né? Então, assim, elas vão pra festa, na hora que elas estão indo pra festa, eu tô indo dormir. Elas estão voltando da festa, eu tô indo pra treinar. Então, é uma coisa que eu amo, sabe? Eu me identifiquei com isso. Eu vou pra festa também, mas eu vou pra festa com a minha mãe. A gente se diverte um monte, a gente vai, fica lá, volta, depois eu treino de manhã. Então, assim, é uma experiência muito boa. Eu acho que foi uma das melhores escolhas que eu realmente fiz. Porque você tá ali em contato com isso, você tá... É uma terapia. A gente fala que é onde o corpo não descansa, mas a mente sim, né? Então você tá sempre relaxada ali e é surreal. Eu não tenho palavras pra dizer o que eu sinto quando eu tô no esporte e em competições, porque é algo magnífico. Eu fico imaginando a satisfação, né? Da mãe, dos familiares, das pessoas que estão próximas a ti, ou de qualquer pessoa que é pai, que é mãe, que é avô, que é avó, que tem um adolescente em casa, ouvindo isso, né? Ouvindo esse depoimento seu, Manuela, da satisfação que você obtém através do esporte, como isso te proporciona uma vida, além de toda a questão da saúde, você falou algo muito importante que só quem está na prática de uma atividade física entende, que essa satisfação, que essa realização. E quando eu falo isso, não é a questão de tirar o primeiro lugar no pódio, de conquistar medalhas, conquistar campeonatos, mas sim de estar praticando algo que te satisfaz, que te faz bem e te encaminha com certeza a uma fase da vida adulta que você está chegando muito mais bem preparada, né? Sim. Tipo assim, eu odeio perder. Então eu vou pra uma competição, eu odeio perder. Eu acho que é um dos piores sentimentos que você tem ali na hora. Nossa senhora, é muito ruim. Mas eu gosto, por exemplo, não é gostar, né? Mas eu fico menos angustiada quando eu perco, mas eu sei que eu dei o meu melhor em quadra. Ou quando eu percebi uma evolução de torneios passados pra essa competição ou coisas do tipo. E claro, quando você joga é uma emoção muito grande, porque no ITF, no profissional, são 2 sets. Então, assim, se fica 1-1 pra dupla, você vai pro super tie. E não tem aquela coisa. Talvez o primeiro game você ganhou de 6-0. O segundo, você pode perder de 6-0 também. E aí vai estar 0-0, né? Você vai ter que decidir no super. Então é muito mental, é muita coisa assim. Todos os meus jogos nessa competição que eu participei, todos foram pro super. Ou eu ganhei o primeiro e perdi o segundo, ou eu perdi o primeiro e ganhei o segundo. A gente fica mais aliviada quando a gente perde o primeiro e consegue ganhar o segundo, né? Porque você fica angustiada, porque a dupla de lá já fez o primeiro. Então, se você fizer o game, né? Você vai pro super, então tem uma outra competição. Mas quando a dupla de lá já fez e você ainda não fez, você tem a obrigação. Ou você faz agora, ou acabou. Você tem que fazer agora. Então é uma loucura, né? E quando os jogos são muito disputados também, você vai à loucura, mas na hora que acaba e quando você ganha, é um conforto, parece que estão te abraçando, assim, sabe? Você se sente muito aliviada. E é uma conquista, né? Então eu fico muito feliz quando acontece isso. Porque ganhar um jogo é muito bom, perder é horrível. Mas quando você perde, sabendo que você melhorou e que você teve uma evolução de um jogo para outro, ou de um torneio para outro, de um ano para outro, você se sente muito mais leve na quadra. Você fica como se a minha missão fosse cumprida naquele momento, sabe? E tudo isso que nós estamos ouvindo, senhoras e senhores, e uma atleta de 15 anos já com essa consciência mental muito bem definida. Embora você mencionou pra gente anteriormente também da estrutura que você tem de treinador, de nutricionista, mas também essa área, né? Da psicologia. Eu não sei Sim. se é daqui mesmo que você havia mencionado, que é essa É, profissional ela que te daqui. orienta. E esse bate-papo que vocês têm, que eu imagino que deve ser diário, semanal, não sim? A gente tem um bate-papo semanal e a gente fala, toda semana a gente tem a nossa sessão, né, de 1 hora, e a gente fica lá, conversa, mas às vezes eu tô em um torneio e eu falo, nossa, eu joguei muito mal ou não me senti bem por algum motivo. Eu mando assim, André, surtei. E aí eu, tipo, desabafo e falo tudo. Aí a André fala, calma, Manuela, ela tem uma voz que se acalma, assim, calma. E eu já falo logo com a minha nutricionista também. Que aí ela me fala assim, come tal coisa que eu sei que você vai ficar mais de boa. Então, eu tô sempre em contato com elas. E às vezes eu sou um pouco exagerada, tipo assim, nossa, surtei na hora, no momento, nossa, surtei, não sei o quê. E aí, quando eu vou
parar pra perceber depois que eu já me acalmei, não é nada demais. E aí a André fica, calma, respira, tudo vai passar. E elas estão me ajudando muito nesse processo. É a importância disso, né? Tem muitas pessoas que não se dão conta, né? De como esse equilíbrio emocional é fundamental para alcançar os melhores desempenhos, os melhores índices, o que a gente busca na vida, não somente no esporte. Ô Manuela, o que você pode passar para a gente hoje desse teu preparo, da questão, por exemplo, você já sofreu com alguma lesão, algo que tirou de alguma competição? Porque você está com 15 anos, seu corpo ainda está em formação e imagino que a tua carga de treinos e competições também é algo diferente de uma outra adolescente que não tem uma prática tão intensa de atividades físicas. Você já sofreu alguma lesão? Então, em 2021, foi onde eu fiz minha segunda competição que eu tive. E aí eu joguei pela Sub-14. Na Sub-14 eu machuquei meu joelho. Mas assim, eu terminei o jogo normal, saí, os fisioterapeutas mexeram no meu joelho. E aí eu não ia deixar de jogar, então eu joguei a mista, joguei tudo. Joguei o Open também que teve. Fui vice-campeã na Sub-14 também. Então, assim, eu não deixei esse machucado no meu joelho, né, me deixar pra baixo. Então eu continuei jogando. E depois eu lembro que eu fui ao médico. E o médico falou pra mim, você vai ter que ficar um tempo sem jogar. E aí eu colocava gelo e tudo mais. Ele falou que eu tinha ficado uns 2 meses sem jogar. Eu fiquei um tempo, eu não lembro quanto tempo, porque eu não. Só sei que dele falar que eu ia ter que ficar um tempo sem parar, eu já fiquei agoniada, né? Então eu não fiquei 100% todos os tempos que ele falou, mas eu dei um tempo. Colocava gelo, colocava as coisas. Eu lembro até que eu tava em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, com os meus avós. E aí eu não tava treinando, porque ela não tinha tanto beach tênis assim. Agora eu acho que deve estar tendo mais. Então tinha pouco. Então às vezes eu jogava, às vezes não. Então como eu tive que ficar parada, eu cuidei mais do meu joelho. E aí quando eu voltei, eu ainda tinha alguns problemas no joelho, mas hoje em dia tem horas que dói um pouco, tem horas que não. Mas assim, lesionar, de ficar muito tempo, não. Mas teve uma vez que eu fiquei um mês sem jogar porque eu tive um acidente de. Não. Eu tava jogando handball na escola. E eu tava jogando handball na escola. E aí eu distendi o músculo do meu braço. Porque jogaram o meu braço pra trás na hora que eu fui fazer o gol e eu distendi o músculo do braço. E eu tinha, tipo, uma competição, assim. Eu fiquei um mês sem poder jogar, assim, fazendo físio, cuidando. E aí depois eu fiquei tranquila. E aí no outro ano, foi no outro ano, eu tive uma queda de bike, me machuquei até aqui, de bike elétrica. Caí no asfalto, eu tava indo pra escola. E aí eu fiquei, eu acho que umas 2 semanas sem poder jogar nada, né? Eu tava com o joelho ralado, com o braço ralado, eu tava toda estrupiada, assim. E aí eu lembro que em 2 semanas exatas, que foi o tempo que eu fiquei parada, né? Eu tinha uma competição em Ilhéus. E era o meu primeiro torneio que eu tinha subido de categoria. Então eu jogava B, eu ia jogar na A. E aí eu ia jogar na A e na Pro. Porque eu sou federada na A, na Bahia, então eu posso jogar A e profissional. E aí eu fui. E eu tava, tipo assim, ainda machucadinha, né? Mas eu joguei tudo. Fui vice-campeã da mista também, na A. E aí eu fiquei um tempo parada, assim, mas nada muito grande. Já tive pequenas pausas. Esse ano, a minha última pausa foi porque eu tive um cisto benigno no punho. Causado porque eu acho que eu aperto muito a raquete, como o Rafa falou pra mim essa semana, que eu aperto muito a raquete, que a gente tem que deixar mais solta na nossa mão. E eu aperto um pouco ela mais, né? E aí eu tive um cisto numa competição que eu tava. Aí eu já tinha perdido. Tava com muita dor no punho. E aí eu tinha ido pra Salvador pra poder treinar lá em Salvador com a galera diferente, né? E aí eu lembro que eu fiquei uma semana em casa sem poder treinar, só colocando gelo. Aí eu fui no médico e tudo mais. Mas não é nada. Uau, eu ainda jogo. Aí eu uso uma tala assim pra dormir ou pra ir pra escola. E continuo a minha vida normal. E você mencionava que o Brasil hoje tem ganhado cada vez mais adeptos, esse destaque hoje a nível mundial na competição do beach tênis. Nós estamos vivendo agora um período, né, de Jogos Olímpicos em Paris agora no meio do ano. E até pouco tempo atrás, outros esportes que não eram esportes olímpicos acabaram passando a ser com o Brasil em destaque. Cito o skate e o surf, né? Que nós Sim. temos hoje, os principais atletas do mundo são brasileiros, estão disputando essas competições e, como eu disse, também viraram modalidades olímpicas. E o beach tênis nisso? Tá onde nessa fila? Então, eu espero também que na próxima Olimpíadas ele esteja, né, participando. Nessa ele ainda não entrou, mas eu acho que na próxima ele deva entrar, porque
praticantes de beach tennis só aumentam, né? Então a galera é do mundo inteiro. E uma preocupação é porque a galera joga mais no Brasil. Então eu acho que esse é um dos problemas. É claro, é incrível, é muito legal você ver que tá todo mundo vindo aqui pro seu país, né, jogar. Então você se sente muito importante nisso. Mas ao mesmo tempo você fica meio duvidando porque antigamente você ia pra, sei lá, pra Itália, você via mais quadra de beach tênis. E hoje em dia você pode não ver tanto quanto você via antes, porque os praticantes vieram mais pra cá, né? Os que querem se profissionalizar, claro. Mas eu acho e eu espero, de verdade, que nas próximas Olimpíadas o beach tênis esteja participando. E aqui em Florianópolis nós temos hoje a cidade como uma referência, né, da atividade física, independente da modalidade, da prática. A pessoa vem pra cá, ela vê todo mundo caminhando, correndo, andando de bicicleta elétrica, não, cuidado com o cotovelo. As quadras que foram recentemente também inauguradas, quadras públicas à disposição de qualquer pessoa que nós temos na beira-mar, seja para o futevôlei, para o vôlei, para o beach tênis. Isso acaba trazendo cada vez mais a juventude, e que é uma preocupação hoje, né, Manu? Você é fora da curva, você já é um atleta, já é uma profissional, mas eu vejo que muito hoje se preocupa-se em casa, seus pais, em tirar o filho, a filha da tela e incentivar ele para uma atividade física, né? Não sei se você percebe isso também no seu convívio das pessoas da sua idade, que poderiam estar realizando qualquer esporte, qualquer competição e acabam ficando aprisionados em frente a uma tela, né? Eu percebo muito isso e eu acho, até falando nas escolas, assim, temos a educação física, né? Só que assim, educação física eu acho fundamental ter na escola. Mas eu acho que daqui pra frente ela vai diminuindo, porque assim, eu vejo na minha sala, por exemplo, é muita gente sentada sem querer fazer, ou faz porque é obrigada a fazer a atividade, e aí porque quem não faz, eles dão uma punição. Se você não faz a atividade que a gente tá proporcionando, você tem que fazer uma redação, sei lá, sobre a história do vôlei feminino, a história de não sei o quê. Só que assim, é muita gente que fica enrolando, que fica fingindo que faz, mas não faz, ou reclama muito, ou não fica um jogo bacana, não fica um jogo gostoso. Eu gosto muito de participar. Não participo do handball e nem do futebol porque minha mãe me proibiu. Porque depois que eu lesionei, né, no handball, ela me proibiu. Eu ainda jogo às vezes escondido, né? Ela sabe que eu jogo, mas obviamente tomando todos os cuidados possíveis. Mas o futebol é algo que eu realmente não gosto de jogar, porque é mais com perna, né? Contato, Então, né? Tem muito contato, a chance de uma lesão é muito maior, né? Não que o handball não seja, né? Porque o handball é muito mão, muito braço e tudo. Só que assim, eu acho que o futebol ainda é pior do que o handball. Muito mais porque o futebol vem os meninos loucos, né? Que são ficcionados pro futebol e aí querem só pegar a bola, não joga pra ninguém. Aí acaba, se você tocar a bola na mão, ele te empurra e tem aquela coisa. Mas quando tem na escola, eu gosto muito de jogar. Então eu jogo vôlei, eu jogo handball, eu jogo futebol. Mas a galera, na maioria do tempo, fica... Ah, vai ter isso mesmo? Ah, vai ser isso? E fica reclamando. E é uma coisa que eu fico muito chateada. Porque quando eu estudava, há muito tempo atrás, antes, eu já tinha isso. Mas daqui pra frente eu acho que só piora. Mas, como tem coisas que eu acho que são modinhas, é uma coisa que tá melhorando. Pelo menos na minha cidade, né? Em Arraial da Ajuda, Porto, Trancoso, a galera joga muito altinha. Porque assim, é na praia, então tem uma praia lá que é a Pitinga, que vai todo mundo, fica o dia inteiro jogando altinha. Então é algo que é modinha, então a galera vai jogando. E tem amigas minhas que pra poder jogar altinha começaram a fazer futevôlei. Então é uma forma de influência, assim. Mas não é algo como você acorda, nossa, eu quero muito jogar. Então não é algo. E eu tento muito ajudar minhas amigas a começar, né? Então tem duas amigas minhas que agora começaram a jogar beach tênis. E aí nas férias elas falaram, Manuela, tô 7 horas da manhã indo jogar. Aí eu falei, nossa, que milagre é esse? E aí, assim, às vezes a gente tá lá na estrada, a gente fala, vamos correr hoje? E a gente vai e corre, tipo, um pouquinho pra fazer uma atividade juntas. Então eu tô tentando influenciar as minhas amigas, que eu tenho parte, assim. E muitas delas têm gostado muito. E é isso, né? Eu tô tentando porque é muito triste você ver que a galera só fica no telefone, ou só quer saber de festa, acorda super tarde. Eu acho que tudo na vida é um equilíbrio. Então a gente precisa da parte do esporte pra gente poder ficar saudável também e se divertir com outras coisas. Tanto que a gente precisa também da tela e de festa. Então tem amigas minhas que hoje em dia conseguem equilibrar tudo. Então eu acho isso muito, muito bacana, sabe? Eu me identifiquei quando você falou dessa prática das atividades coletivas, como futebol. Tenho em casa uma menina de 12 anos, a minha filha mais velha, e ela algumas vezes já reclamou também
da aula de educação física, quando tem que fazer a aula junto com os meninos, como eles têm esse comportamento, né? Sim. Mais agressivo e a preocupação dela mesmo de se machucar, e como eu ouço dela a satisfação quando ela pratica um handebol ou futebol só entre meninas, que já é diferente, né? Quando não há esse misto. Agora, e você falou pra gente sobre essa questão, né? De se desprender, passou sobre a realidade que nós temos hoje, essa dificuldade de buscar cada vez mais adolescentes para a prática, para a iniciação esportiva, mas nós temos aqui também, Manu, o André vai preparar pra gente a nossa vinheta, nós temos um quadro do nosso Vá para a Corrida, que você pode ficar à vontade, se você vai abrir isso pra gente ou não, é o nosso histórico de treino. Histórico de treino. E aí, vai abrir? Vai abrir ou não, Manu Pacheco, o seu histórico de treino, a sua rotina semanal? Tem folga? É treino todo dia? Como é que fica? Então, é meio complicado por conta dos torneios, né? Porque eu viajo bastante pros torneios. Mas quando eu tô lá, eu tenho os dias certos de funcional ou musculação. Que antes eu fazia mais funcional no estúdio Rael Fitness lá. Só que agora eu tô fazendo musculação também pra poder fortalecer, né? Porque tem muita lesão, então é muito importante. Os meus treinos de beach tênis normalmente são no mesmo dia do funcional ou da musculação. Então, na segunda, eu volto da escola. Eu tenho que pegar uma balsa pra ir pra escola, né? Porque eu estudo em Porto e moro em Arraial. Então, eu chego em casa, sei lá, 1h40, aí eu almoço. E aí, umas 2 horas, assim. E aí, 3 horas eu tenho funcional ou musculação. Vou pra academia. Aí eu treino das 3 às 4. Aí eu já vou pra quadra. E aí, de 4h30 às 5h30, eu faço a minha aula com o meu professor, que é o Itália, né? Aí a gente faz 1 hora de aula. E aí, às vezes, eu fico pra jogar ou não, depende, né? E na terça-feira eu tenho prova na escola, então eu não treino. Eu fico a tarde inteira fazendo prova. Aí na quarta é o mesmo esquema da segunda. E aí, na quinta, tipo assim, vai mudando. Porque meu professor, ele tá à disposição pra mim. E pro meu irmão e pro parceiro do meu irmão. Então, assim, eu falo, Itália, hoje eu terminei a prova agora, você pode tal horário? Ele falou, mano, tal horário não dá, mas dá uns 15 minutos depois. Aí a gente vai lá e fala, tá bom, qual quadra? Tal, aí a gente chega lá, treina, faz a aula. Ou quando não dá pra fazer realmente um treino, ele fala, você tem que bater bola todo santo dia. Ele sempre fala isso. Aí ele fala, Manela, você já jogou hoje? Eu, ainda não. Ele, beleza, então 7 horas eu e os meninos a gente marcou de jogar em tal quadra. Aí eu falo, beleza. Aí a gente vai, joga. Então, só que focado mesmo é segunda e quarta, que são os dias que realmente tem os treinos puxados, digamos assim. Com esse intervalo da terça que tu aproveita pra te dedicar aos estudos e também que o corpo precisa desse descanso, né, Manu? Tem horas também que eu volto da prova e aí os meninos falam, a gente vai jogar hoje. Aí eu vou lá e jogo com os meninos e depois volto pra casa e tudo. Só que assim, realmente segunda e quarta são os dias que eu tenho o horário certinho. Os outros dias é tipo assim, sexta-feira eu gosto de ir pra lá e aí eu chego 3 horas da tarde, a gente joga. E às vezes quando, tipo, ia todos os meninos lá e a gente fazia meio que um mini torneio, digamos assim, que meu professor inventava na hora. Tipo assim, cada um tem uma dupla e joga contra todo mundo. E aí quem passar ganha não sei o quê. Aí a gente vai fazendo umas coisas assim, umas dinâmicas, e a gente vai brincando disso. E aí fim de semana fica mais pras competições ou livre, eventos sociais, enfim, a tua vida... E quando eu tô lá, tipo assim, fim de semana eu gosto de jogar na praia, né? Porque é diferente de você jogar no centro pra você jogar na praia. A areia é diferente, é tudo diferente, vento. E aos domingos, literalmente, o meu dia da semana que eu mais amo, são os dias que eu acordo cedinho, tipo umas 4h30 da manhã, 5 horas, e vou andar a cavalo na praia. E aí eu ando e é um momento relax, sabe? Eu amo. Acordar depois das 8, 9 horas não existe na vida da Manuela Pacheco. Complicado, né? A gente tenta, mas é meio complicado. Melhor. Eu sou desses. Eu gosto de acordar cedo, aproveitar bem o dia, né? Fazer coisas que a gente gosta. Com certeza. Manu, deixa eu aproveitar então te agradecer por esse bate-papo que você teve com a gente aqui, mas te pedir, por favor, mais uma vez, essa sua mensagem que eu achei muito bacana, né? Nós temos aqui público de todas as idades ouvindo, e principalmente para esses adolescentes, né? Você hoje é uma referência, passar essa informação para essas pessoas que às vezes por uma dificuldade aqui, uma dificuldade lá, acabam aumentando essa barreira e não pulando esse muro, para descobrir realmente os benefícios que o esporte traz na vida da pessoa. Assim, eu acho que você não precisa ser um atleta de ponta. Mas eu acho que só de você estar tentando e começando é muito incrível na sua vida, sabe?
E quando você começar, não faça como várias pessoas fazem, tipo, eu não tô conseguindo, ou eu não gostei e vou parar. Tenta mais, porque quando eu entrei no beach tênis, eu não amei de cara. Mas hoje em dia eu tô querendo viver disso, né? Eu tô querendo realmente construir uma carreira à base disso. Eu tô começando agora. Então, assim, tenta todos os esportes, não se dê por vencido. Tenta ou faz mesmo por uma obrigação, digamos, que eu acho que tudo na vida você se acostuma. E você vai perceber que isso vai fazer total diferença na sua vida. Muito mais agora que você tá na minha idade, assim. Então, não perca essa oportunidade. É o que eu falo. Conversei com Manu Pacheco, atleta do beach tênis da Confederação Baiana de Tênis, que hoje esteve aqui com a gente, dividindo as suas experiências nessa vida dela ao longo das suas competições, seus treinamentos com o nosso Vá para a Corrida. Eu sou Henrique Zanotto, estive aqui com o comando da operação técnica de André Celeste, agradecendo a sua audiência. O nosso podcast Vá para a Corrida volta daqui 15 dias com um novo episódio e também te convido para acompanhar os episódios anteriores. Tem muito conteúdo para você se inspirar, para você se motivar e para você também praticar uma atividade física. Quem sabe, vá para a corrida você também.